E aí, você sabe o que é medicina baseada em evidências? Você sabe as polêmicas que existem por trás de tudo isso, os prós, os contras, as confusões? Afinal, de onde surgiu essa medicina baseada em evidências? Mas existem muitas medicinas? Sim, existem várias formas de trabalhar com a medicina. Eu sou o doutor Fernando Freitas, eu sou médico, eu me formei lá em 1980 e nesses mais de 40 anos eu já vi tanta mudança na medicina que é impressionante. Olha, parece que não acaba. Tem coisas que me surpreendem cada vez mais, coisas que às vezes, até dentro de mim, como médico mais tradicional, eu olho e falo, meu Deus do céu, onde é que veio parar essa medicina? Porque a medicina está doente. E eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre a medicina estar doente, tá? Então, se você quiser assistir, depois eu vou deixar o link aqui em cima. Como médico, eu sou gastrocirurgião, naveguei pelo mundo da psicossomática e sou psicoterapeuta sistêmico e corporal. E o meu grande objetivo é ajudar as pessoas a se tornarem cada vez mais saudáveis, saírem desse inferno de doenças, de problemas e encontrar uma vida muito mais saudável, com a saúde física, mental, emocional, psíquica. Sai daquele mundo, daquele inferno de problemas, encontrar uma vida com muito mais paz, mais felicidade, caminho para o sucesso em harmonia. É possível isso? Sim, é possível. E foi graças a todo esse conhecimento que eu fui adquirindo e a prática dentro da própria medicina que eu criei a abordagem da consciência sistêmica. E se você gosta de vídeos como esse, com essa temática, falando do mundo da saúde, das doenças, então inscreva-se no canal, dê o seu like, ou prepare-se para dar o like no final. E aproveite para sugerir temas dentro dessa área, para poder fazer vídeos que realmente importem para você. E aí, como eu falei antes, existem vários tipos de medicina. Existe uma dinâmica que é filosofia médica, para entender, por exemplo, qual é a origem da doença, qual é o papel do médico, o que é o tratamento, como funciona essa dinâmica. Isso é filosofia médica. Isso orienta a prática e a orientação desse profissional em relação a fazer atendimento, diagnósticos e tratamento. E neste vídeo você vai conhecer o que é que está por trás da medicina baseada em evidências, que é a medicina da moda agora. Não sei, né? Cada hora vai ser uma moda diferente, mas agora é a medicina baseada em evidências. Isso vai determinar como é que funciona essa medicina, tá? E mais ainda, eu vou mostrar para você como é que você participa dessa dinâmica. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? O que que você ganha? O que você perde com essa medicina baseada em evidências? Polêmicas, 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 né? De onde surgiu essa medicina? Archibald Cochrane, que em 1938 se formou em medicina e entrou no exército britânico, tá? Aí ele foi para a guerra e acabou sendo feito prisioneiro lá e, como ele falava bem alemão, ele se tornou o médico responsável pelos presos lá. Se não me engano, ele ficou 4 anos dentro dessa prisão aí. E aí, diante da experiência dele, até dentro do campo de concentração e fora, ele começou a pôr um foco muito grande na forma de trabalhar. O que ele via que tinha muitas, mas muitas crenças que as pessoas utilizavam na medicina. Aliás, o estudo da medicina era um caos, tá? O estudo da medicina era mexer com cadáver, assistir aulas e ler livros. Era isso que era medicina, tá? Medicina, nessa época, funcionava assim. Agora, imagina o que era fazer diagnóstico, tratamento, cada maluquice que tinha. Só para você ter uma noção, um dos tratamentos para asma era cigarro. Cigarro, eles acreditavam que cigarro fazia bem para asma. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Bom, a medicina, ela está sempre em mudanças, né? Está sempre aprendendo, nós estamos aprendendo cada vez mais. E não para, e não para. Tem um professor meu que falava que a medicina é
ciência de verdades transitórias. Cada hora é uma verdade. Cada hora é uma verdade. Nesses 40 anos, quantas coisas... Olha, isso é assim devido a isso, o tratamento é isso. E passa o tempo, muda tudo. Aquilo que era um tratamento lá, colocado há décadas lá atrás, hoje, nossa senhora, não se pode nem falar uma coisa dessa que é um maior absurdo. Mas não era. Mas não era. Como cigarro fazer bem para asma. Medicina é muito interessante, né? Quem sabe, se você quiser, coloque aí no comentário. Eu vou falar muito de história da medicina. Eu gosto muito de contar essas histórias, tá? Tanto é que William Osler, ele é considerado o pai da medicina moderna. E sabe por que ele é pai da medicina moderna? Porque ele que começou a levar os estudantes na beira dos doentes, na beira da cama dos doentes e trabalhar com os doentes. Ele que começou a fazer isso. Ele foi um dos 4 grandes profissionais, ele foi um desses, e ele mudou radicalmente a forma de ensinar a medicina. Então, era um profissional de ponta e foi ele que levou os estudantes de medicina a ficarem junto com os doentes, trabalharem com os doentes. E também ele sabia que a medicina ficava sempre em evolução. Tanto é que foi ele que criou também essa dinâmica da residência médica. Mas isso é outra dinâmica de história. Comenta aí se quiser saber de histórias da medicina. Eu adoro. E por que eu estou falando dele, tá? Estou falando dele que ele tem uma frase muito interessante, que ele fala assim: medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Então, tem muita gente que fica assim... não, medicina é bem científica, tem verdades e tem... Eu, sinceramente, não vejo dessa forma, mas a medicina é a arte da incerteza e ciência da probabilidade. E é verdade, são as verdades transitórias que eu falei. Agora, vamos agora falar da medicina baseada em evidências, que foi criada lá por Archibald Cochrane, com a maior boa vontade, a maior boa intenção, e achei muito interessante a história de como é que chegou nesse papel na medicina baseada em evidência, coisas interessantíssimas. Então, por exemplo, começar a trabalhar em cima das evidências claras daquilo que realmente funciona, o que não funciona, ótimo. A questão que, para mim, começou a ter uma dinâmica um tanto estranha em relação a isso. E eu já vou te dizer essas dinâmicas. Bom, primeiro assim, a medicina baseada em evidências científicas sólidas. Mas a questão é que a medicina ela não para, são verdades transitórias, o que está certo hoje não é certo amanhã, é uma arte, é uma ciência e uma arte. É estranho, né? Porque aí vem a questão, mas o que são as tais das evidências científicas sólidas? Quem é que determina o grau de importância dessas evidências? Por quê? Olha, porque pesquisa científica surge milhares e milhares e milhares a cada, sei lá, a cada mês, a cada ano, mas é uma quantidade absurda de pesquisas científicas. E tem outra história, tem muitas pesquisas científicas que tem certos limites, fala assim, tem pessoas, por exemplo, vão pesquisar, mas tem apoio, tem financeiro por trás para patrocinar essas pesquisas. As universidades realmente são autônomas para fazer essas pesquisas? Bom, quem está no meio sabe que a coisa não é bem assim. Quem publica as pesquisas científicas? Aí vem um outro critério, porque as principais revistas têm a sua filosofia, a sua forma de funcionar. Só para você ter uma ideia. Se você faz uma pesquisa científica provando que alguma coisa não funciona, a chance de você ver essa pesquisa publicada é muito pequena. Por quê? Porque a tendência é só de falar de coisas positivas. E muitas vezes, quando tem uma evidência, precisa comprovar, porque não basta fazer um estudo, tem que fazer vários. E muitas vezes a tais das evidências é um estudo. Então, quem é que vai lá em cima, não sei lá em cima onde é, dizer essa evidência sim, essa evidência não.
Porque tem evidência de tudo quanto é jeito. É como você buscar na internet, por exemplo, um monte de informações. Tem informações a favor, informações contra. Nesse mundo científico também tem essas histórias. Outra coisa importante, quem é que interpreta esses dados? Como é que você confirma que essa pesquisa realmente é válida ou não? Lembra, muitas vezes tem que ter, se eu não me engano, são 3 estudos em cima de cada um para realmente comprovar, e fazendo em locais diferentes. Outra, quando essas evidências aparecem, quando é que elas são colocadas na prática? Porque surgiu evidência, assim que surge já é colocado? Não, tem um período. Quem é que determina isso, que isso será usado como evidência e a outra coisa não? Quer ver uma outra coisa? Há uma sobrecarga de informações. Eu falei, tem pesquisa para tudo quanto é lado. Quem é que vai garimpar ou peneirar para ver o que passa e o que fica nessas grandes pesquisas? Por exemplo, tem várias pesquisas falando sobre a importância do estado emocional sobre as doenças. E isso há décadas, há séculos estão falando isso. Tem lá, tem várias evidências? Tem. Mas será que essa evidência é colocada aqui nesse local? Será? Não sei. O que aconteceu com essa medicina baseada em evidências é um caminho estranho para mim, que ficou assim. Começou a ter, baseado em evidência, aí começaram a formar protocolos. Então, assim, vem o doente, você... Sabe, parece telemarketing? Eu vou fazer uma analogia estranha, né? Para quem trabalha com isso, de repente vai me criticar doidado. Critica, coloca o comentário aí, dizendo, não concordo, não é assim. Mas o que eu vejo muito na prática médica hoje, que me assusta, tá? Antes eu aprendia que o doente está lá, a clínica era soberana, os exames são secundários. Hoje o pessoal não sabe nem fazer mais clínica, não sabe nem examinar o cliente. Se você é doente, você já foi em algum médico, alguém colocou a mão em você, provavelmente perguntou alguma coisinha, você falou, já pede os exames, dá um remédio aí, um sintomático, volta quando tiver prontos os exames, o que der no exame eu trato. Não é assim que está? Porque agora estamos em evidências claras, então segue um protocolo. É muito parecido quando você tem vai entrar em contato com uma empresa. Hoje em dia, na empresa, você não fala com mais nenhum ser humano. É uma máquina que está lá e fala assim, diz que pressione né? Diz que antigo, né? Pressione se isso, 2 se aquilo, 3 se aquilo, 4 se aquilo, 5 se aquilo, e de repente termina tudo e fala, gente, mas não é nada disso que eu quero. E para conversar com o ser humano, impressionante que a medicina começou a ficar com essa característica, essa minha opinião pessoal e profissional do que eu observo em relação a isso. Começou a seguir protocolos. Então, assim, vem o cliente, se isso é aquilo, se tem isso, mais aquilo, peço tal exame, se der isso, eu não faço aquilo. Vira uma robotização. A dinâmica humana, a arte da relação médico-cliente, a arte da medicina em si, de ver as dinâmicas que acontecem lá, de examinar o cliente, praticamente estão a desaparecer. E outra, a experiência profissional do médico simplesmente parece que desapareceu. Sabe assim, porque não importa agora se o médico tem mais ou menos experiência, desde que todos eles façam sempre a mesma coisa. Se você chegar num médico super experiente ou chegar num médico que é recém-formado, todos são médicos, mas se todos seguem o mesmo protocolo, todos fazem a mesma coisa, tanto faz se você tem um médico experiente ou um médico iniciante, é tudo igual. E será que é tudo igual? Você concorda com isso? Eu vou te dizer, eu não concordo, mas não sei, se para você é tudo igual. Então, tem que seguir o tal do protocolo que alguém em algum lugar determinou que tem que ser desse jeito. Então, isso despersonaliza a prática médica, o médico perde a autoridade, porque ele não tem mais a experiência dele, não vale mais nada. A arte da medicina também vai por água abaixo. Em relação ao cliente, se você é um doente, de repente tem evidências, aí vem uma dinâmica de generalização. Então, por exemplo,
Ah, como foi determinado que os clientes que têm pneumonia são assim, 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 faz tratamento assim? Não sei, será que é mesmo? Porque aí fica tudo generalizado. Então, por exemplo, tem populações diferentes, tem etnias diferentes, com dinâmicas culturais, várias coisas diferentes. Outra não é levada em consideração praticamente nada do mundo emocional e das vivências desse ser humano. Eu vou perguntar para você, quando foi a última vez que algum médico perguntou sobre situações emocionais, situações que você vivencia na sua família, nas suas dinâmicas, os problemas que você carrega dentro de você? Foi perguntado? Não. Foi perguntado alguma característica sua na forma como você enxerga o mundo, o que te falta na vida, o que você pretende, tem propósito? Não, não. Ah, mas isso não é coisa da medicina. Não é na medicina agora, né? Porque sempre foi lá atrás. Pergunta para Hipócrates. Pergunta para os vários profissionais que tinham lá atrás que valorizavam isso. Mas hoje em dia, o doente é uma máquina e as máquinas são todas iguais, e aí se faz sempre a mesma coisa. Quer dizer, não se considera nada do mundo emocional do doente, dos traumas, dos conflitos emocionais, e todo mundo sabe da importância dessas dinâmicas emocionais e está cheio de evidências científicas, mas será que elas são valorizadas? Acho que não. Acho que não. Tá? Os diagnósticos hoje em dia, basicamente, são exames complementares e depois dá os remédios que estão lá dentro do protocolo. Tem muitas coisas que se defendem dentro da medicina baseada em evidências. E eu concordo com isso, que assim, tem muito médico que faz um monte de bobagem e não sabe direito. Bom, aí é uma má formação médica. É uma má formação médica. São profissionais que não estão bem formados. E aí você baixar um nível e falar agora todo mundo tem que fazer assim, é a mesma coisa. Põe uma inteligência artificial que não precisa de profissional para fazer isso, cara. Então você chega lá, ó, coloca assim, ó, você tem isso? Tenho, mas isso há quanto tempo? A inteligência artificial vai lá, pede os exames e prescreve o remédio. Então o que está acontecendo? A medicina, os médicos em si estão indo por água abaixo. Então, a prática médica, vou dizer, a experiência médica já não está tendo, não tem mais valor, não tem peso. É impressionante, não tem peso. E aí todo mundo fica preso nessas histórias. E sabe uma grande vantagem para, principalmente, os médicos que sabem pouco, ou não têm tanta experiência, ou não foram bem formados? É só seguir o protocolo que está tudo ok. Então, estou falando, não baixou aqui embaixo? Não baixou o nível? Baixou. Então, todo mundo faz a mesma coisa, então todo mundo é igual. Então, todo mundo faz tudo igual. E aí vem uma outra história, que essa generalização tem a ver com uma coisa que é uma proteção dos médicos em relação a disputas judiciais. Porque desde que todo médico faça exatamente tudo que está mandando no protocolo, se der algum problema, a culpa não é minha, a culpa é do protocolo. Então, tipo assim, então não tem erro médico. Um dia eu vou colocar algum vídeo aí sobre erro médico e erro do médico. Tem coisas interessantes, é diferente. Erro do médico e erro médico. Comenta aí se você quiser saber disso aí, que você coloca aí. Estou falando, eu dependo muito de sugestões. Então, conforme vem as sugestões, erro médico e erro do médico. É diferente isso, tá? E aí o que acontece? Então, se eu seguir os protocolos, eu fizer tudo direitinho, eu não tenho responsabilidade sobre nada que eu fiz, eu segui o protocolo. E é interessante, não sei se você sabe, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, vou dizer assim, as mortes relacionadas à má prática médica e à transgenia já é a terceira causa de morte, atrás de infarto e câncer, se eu não me engano. É a terceira. Bom, se tudo, imagina, lá nos Estados Unidos, é o berço do mundo científico, se lá a coisa está nesse tipo, então será que essa medicina baseada em evidências melhorou isso? Não sei. E quer saber mais uma dinâmica interessante? Eu vi na internet
uma pessoa que é uma youtuber famosa, fala muito das ciências e do científico e briga que nem uma louca, porque tudo tem que ser científico, científico, científico. E ela passou por uma situação, eu vi o vídeo que ela fez e achei muito interessante. Então, ela mora no Japão e aí passou por um problema, foi uma dor abdominal aguda. Gente, eu sou gastrocirurgião. A hora que começou aquilo lá, eu falei, ixi, deve ser uma apendicite. Só pelos sintomas que ela foi descrevendo, eu falei, ih, caramba, pela idade, tudo, pela dinâmica, pelo tipo de dor que ela descreveu, eu falei, isso está parecendo uma apendicite. Aí ela vai ser atendida lá no Japão. Ela critica muito a medicina do Japão, como eu critico a medicina em tantos lugares, também criticou, que aí foi fazer um monte de exames, um monte de dinâmica, um monte de coisas, e ninguém fechava o tal do diagnóstico. Aí chamam um especialista em apendicite, olha, especialista em apendicite, né? Antigamente era um cirurgião, mas agora é um especialista em apendicite. E aí o especialista em apendicite analisa os exames e fala, não é apendicite. Caramba, apendicite, o diagnóstico é clínico, ou era. Por quê? Porque se você esperar dar alterações nos exames, significa que já avançou a apendicite, pode dar uma peritonite, pode, de repente, romper, formar um abscesso, nossa, pode ser um caos. Porque a apendicite, no início, o diagnóstico é clínico. Não tenha alterações no exame. Não, mas é que agora, para comprovar, para justificar que vai fazer uma cirurgia, tem que ter todos os critérios lá. Aí ela passou por dores absurdas, que não melhorava, os exames não mostravam. E aí começaram a utilizar dinâmicas interessantes, que é de abdômen agudo, para quem conhece a parte da medicina. Então, na hora que ela ficar lá, sem medicação, vendo a dor, só que, de novo, se tivesse um médico lá, um cirurgião, se fosse aqui, sei lá, aqui não, aqui estou aqui em Portugal, mas estou falando, se fosse até no Brasil, há, sei lá, 20, 30 anos atrás, ela já tinha sido operada. Porque na apendicite você vai fazer a palpação, você vê o sinal de Bloomberg positivo, se ele tem peritonite. É uma coisa simples, que aí você faz. É muito melhor você fazer uma laparobranca. Ah, laparobranca o que é? Você abre e não tem nada, mas é melhor fazer do que deixar a apendicite avançar. Então, isso não tem tanto problema. Mas agora precisamos ter certezas científicas absolutas para ver se é ou não é. Só que aí, com tanta dor, daqui a pouco dão um remédio para dor, aí fazem milhões de diagnósticos, que pode ser, não pode ser, aí começa com antibiótico, eu falei, meu Deus, eu estava vendo aquilo, eu falei, meu Deus do céu, que causa é esse? Aí ela começa a tomar um monte de antibióticos e analgésica, aquilo não melhorava. E ela falou um dado interessantíssimo para quem é médico. Cirurgião, aquilo matou o diagnóstico, né? Porque ela falou que não podia nem dormir com o marido, qualquer mexidinha que dava, ela sentia uma dor profunda. Sim, isso é sinal de peritonite. Sinal de peritonite, gente. Isso já é indício para fazer uma cirurgia para ver o que está acontecendo, nem que seja uma laparotomia exploradora. Mas, como os exames não dão, os exames não comprovam, exames para apendicite. Sei que essa novela demorou, acho que mais de um ano, ela sofreu que nem uma louca, gastou um dinheirão, mas sofreu. Sei que veio parar aqui no Brasil. Aqui no Brasil também vai para cima, vai para baixo, até alguém resolver abrir, e no fundo o que era? Um apendicite. Agora imagina essa apendicite, depois de tanto tempo, aqui tudo bloqueado. Meu Deus, eu não podia até ter morrido com um negócio desse. Essa é a história de dinâmicas que se baseia em diagnósticos, em exames complementares. Aí a prática médica perde, porque o médico não tem mais habilidade de fazer diagnósticos sem exames. E apendicite é típico numa dinâmica dessa. Uma outra coisa, quando se fala da parte econômica, quando se vê a parte econômica, hoje em dia é um tal de pedir exame para tudo quanto é lado, e isso deixa a medicina caríssima. Isso é complicadíssimo para planos de saúde, para o governo. Então, a medicina chegou num ponto que ela adoeceu mesmo. Agora, quem é que ganha com tudo isso? Não sei.
Quem será que ganha com tudo isso? Quem será que tem poder lá em cima para pressionar mudanças de protocolos, mudanças de limite de exames? Ah, então esse exame aqui, olha, até aqui era normal, mas agora vamos abaixar um pouquinho mais? Aí, de repente, quando abaixa, um monte de gente fica doente, né? Quem ganha e quem perde? Quem é que tem poder sobre tudo isso? A medicina já está indo embora, os médicos agora estão só seguidores de protocolos. Os problemas continuam. Os diagnósticos estão mais complicados de se fazer, porque agora tem que comprovar tudo com exames. Quanto custa tudo isso? E o pior, a população acredita que os exames são importantes. Então, se eu fizer um exame de imagem, se eu fizer um monte de exames de sangue, vai me dar a resposta para tudo. Mas na prática não é bem assim que funciona. Uma coisa é interpretar os exames. Está cheio de gente que pede exame, mas não sabe interpretar. E se interpretar de forma errada, faz um diagnóstico equivocado. Volto ao aprendizado da minha faculdade, lá na Escola Paulista de Medicina, onde meus grandes professores falavam o tempo todo: a clínica é soberana, exame é secundário, não devemos tratar exames, e sim o doente, o foco é o doente. Se perdeu tudo isso. Agora, onde vai parar, eu não sei. Eu não sei. E antes de falar mais um tema interessantíssimo nessa história, eu vou dizer assim: não está inscrito aqui? Então inscreva-se. Você gosta de temas dessa forma? Então inscreva-se, dê um like aí se você gostou, compartilhe com alguém se você achar que é interessante essa dinâmica, esse tema aqui. E aí, você gosta desse mundo das doenças, da medicina, da arte da medicina? Você gosta de saber o que tem por trás das doenças? Se você quiser saber mais, eu sugiro que você se inscreva lá no CS Flix, que é o maior streaming sistêmico, e ali tem dinâmicas de psicossomática. E se você quiser aprofundar ainda mais, tem vários cursos de vários tamanhos. E eu sugiro que você vá lá no Verdadeiro Problema, é uma série, e ali tem depressão, tem drogadicção, tem suicídio, tem abuso, tem tantas dinâmicas lá que você vai adorar, tá? Então isso é lá no CS Flix. Mas o que eu ia falar, um ponto importantíssimo: conflitos de interesses. Nós temos aqui vários conflitos de interesses, porque fica assim: quem é que comanda e patrocina toda essa história? Será que tudo isso aqui foi feito para ver o que é o melhor para o doente? Como ele pode ser tratado, como ele pode ser diagnosticado de uma forma rápida, precisa, mais simples, para quem interessa complicar tanto e deixar tudo muito complexo, precisando de um monte de exames? E é interessante, é o que eu falei, a população já está viciada em exames, em grandes remédios, e outra, a não valorizar mais os médicos. E é interessante, para mim, olhando de fora essa situação toda, eu estou vendo a desqualificação dos médicos. Os médicos estão indo tudo embora. Os médicos não têm mais força, tanto é que você mesmo já não deve acreditar tanto nos médicos. Afinal, eles só vão lá para pedir exame. Aliás, é isso que eu quero mesmo. Pede um monte de exames aí para ver o que é que eu tenho. Por quê? Porque agora o poder de fazer diagnóstico são dos exames e o poder de cura está nos remédios. E será que é assim que funciona? Bom, se você já viu vários vídeos meus mostrando qual é a dinâmica, quais são as dinâmicas por trás das doenças, você vai entender que os verdadeiros problemas que existem por trás das doenças não é bem o que a maioria das pessoas acredita. Bom, você quer saber mais sobre isso? Tem um outro vídeo que eu quero indicar para você que vai te ajudar muito a ter uma noção melhor do nível de consciência que você está, nível de consciência que os médicos estão, nível de consciência que a humanidade está, porque a doença também existe dependendo do nível de consciência. E muitas vezes, para você melhorar a sua doença, você tem que ir para um nível de consciência acima.
Mas eu vou deixar esse outro vídeo aqui, que são 7 níveis de consciência, para você aprimorar ainda mais o seu conhecimento e ampliar a sua consciência. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!